todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar sobre teste genético em pacientes com câncer de próstata. Bom, alguns pacientes me perguntam, pacientes com câncer de próstata, se eles deveriam fazer um teste genético para saber se ele tem um risco na família aumentado, né? E se isso poderia trazer algum tipo de informação para ele no tratamento do câncer de próstata dele. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o câncer de próstata, na maior parte das vezes, ele é um câncer esporádico, né? Ou seja, a pessoa não nasce com nenhum gene defeituoso, ela tem, a princípio, a genética sem nenhum fator de risco, e ao longo da vida ela adquire uma mutação, um gene se torna defeituoso, né? E com isso se desenvolve um câncer de próstata. Bom, cerca de 91% dos casos são assim. Numa minoria dos casos, né, a gente tem situações onde existe uma história genética do paciente mais forte, né? Então, habitualmente são pacientes que têm uma história familiar positiva, seja através do pai com câncer de próstata ou irmãos com câncer de próstata, especialmente quando eles têm uma idade mais jovem, abaixo dos 60 anos, né? E, eventualmente, o câncer de próstata também tem relação com outros cânceres, né? Como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de ovário, câncer de pâncreas. Então, todo paciente com a suspeita ou o diagnóstico confirmado de câncer de próstata, ele tem que ter essa história familiar investigada para a gente tentar detectar uma possibilidade de uma alteração genética familiar. Essa alteração genética familiar a gente chama principalmente de uma alteração germinativa, ou seja, são células que já vieram defeituosas, né, com alterações do reparo do DNA, que a gente chama, desde o nascimento, e são passadas de geração para geração. Bom, não é todo paciente que deve fazer esse teste genético, não é todo paciente que precisa fazer esse teste. Normalmente, pacientes mais jovens, com doenças mais agressivas, com score de Gleason elevado, com PSA elevado, ou pacientes que já se apresentam com metástase, ou pacientes que já têm resistência ao tratamento hormonal, ou pacientes que têm um tipo histológico não convencional. Então, esses pacientes, sim, são pacientes que podem muito se beneficiar desse teste genético. E esse teste genético deve ser solicitado, né, deve ser orientado pelo urologista, pelo oncologista e também pelo oncogeneticista, né? Então, esse aconselhamento genético, basicamente, tem 4 objetivos quando a gente faz um teste genético, né? E eu estou falando do teste genético, aquele teste que vem na saliva ou no sangue para determinar se a pessoa tem ou não genes, alterações de reparo do DNA já de nascimento, né? Então, basicamente, são 4 objetivos, né? Um é o aconselhamento genético familiar, né? Então, a partir do momento que você detecta uma alteração genética, por exemplo, num gene chamado BRCA2, que é o mais comum, você pode fazer essa pesquisa também na família e fazer um aconselhamento genético familiar, tá? A segunda questão é a possibilidade de te orientar o seu tratamento clínico de alguma forma. Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma mutação genética germinativa, né, a gente tende a ter um tratamento um pouco mais agressivo, porque a gente sabe que esses pacientes podem ter uma evolução da doença um pouco mais agressiva. Então a gente trata com mais intensidade na maior parte das vezes. E isso pode nos orientar também em relação ao tipo de quimioterapia que vai ser feita, né? A quimioterapia mais comum é feita através do docetaxel, que é a droga mais utilizada, existe também o cabazitaxel, mas a gente sabe que esses pacientes com mutações genéticas germinativas podem se beneficiar com quimioterapia à base de platina. Uma outra situação clínica importante também nesses pacientes é o uso de drogas-alvo, como, por exemplo, o olaparib. O olaparib é uma medicação que foi agora publicada em revista científica através do estudo Profound, que mostra que pacientes que têm esse tipo de alteração germinativa podem se beneficiar do tratamento com olaparib. É uma medicação nova e que é restrita a pacientes com esse tipo de mutação.
e também ele é feito numa fase mais avançada da doença, onde você já tem metástases e também tem resistência ao tratamento hormonal. E por fim, a importância de fazer o teste genético germinativo é, eventualmente, você colocar o paciente dentro de um ensaio clínico. Então, no Brasil todo, especialmente aqui no Rio de Janeiro, existem diversos ensaios clínicos, né, onde a gente cientificamente estuda o comportamento biológico dos pacientes e o uso de certas medicações. Então, para pacientes onde a doença já é bastante avançada e o teste genético é positivo, às vezes vale muito a pena você participar de um ensaio clínico, afinal de contas são drogas muito caras e que eventualmente ainda não estão aprovadas, então é uma possibilidade extra de você poder ter um tratamento alternativo e também participar de um estudo que possa beneficiar outros pacientes no futuro. Então era basicamente isso. O importante sempre é conversar com o seu urologista, ou com o seu oncologista, ou com o seu oncogeneticista para ter esse aconselhamento genético bastante individualizado para que você possa ter a melhor evolução clínica e a melhor abordagem de forma individualizada. Basicamente é isso, espero que tenha gostado do meu vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe e até a próxima.